Oi, gente, tudo tranquilo? Tô aqui, ó, com roupa de quê? De correr. Só que ainda não tô correndo ainda, né? Mas tudo bem. Enfim, estou nessa minha rotina aí de exercício. Quem me acompanha no Instagram está vendo que estou todos os dias caminhando certinho. E eu ia gravar, inclusive, esse vídeo para vocês no parque onde eu faço minha caminhada. Só que eu sabia que eu ia me perder completamente, né? Perder meus pensamentos, ia ficar 2 horas gravando o vídeo e não ia sair nada. Inclusive, estou investigando aí, né, a possível causa dessa questão que eu vou falar nesse vídeo também, tá? Desse meu esquecimento, dessa minha falta de conseguir prender a atenção numa coisa só. Mas enfim, e aí fiz uma colinha aqui, mas vai ser um vídeo basicamente sem edição, tá? Então, para você pegar a pipoca e assistir, porque eu vou abrir meu coração, o vídeo possivelmente vai ficar longo, e eu vou falar sobre algumas coisas que acontecem aqui nos bastidores que vocês não sabem. Na verdade, eu até cheguei a gravar uns anos atrás um vídeo falando um pouco sobre isso, que eu vou falar hoje, sobre meus problemas de saúde, e também sobre outras coisas, né? Abrindo meu coração para vocês aqui. Mas eu não falei assim muito, enfim. Vocês vão entender agora o porquê disso. E há um tempo atrás, isso já vem acontecendo há muito tempo, né? Vocês sabem que aqui no meu canal eu tenho falado sobre a palavra contentamento, né? Tem sido assim a minha palavra da vida, contentamento, né? E eu tenho falado muito sobre isso aqui no canal e o Espírito Santo tem me incomodado para falar o porquê que eu tenho falado tanto sobre isso, porquê que essa tem sido a minha palavra, né? E nisso o Espírito Santo também foi ministrando no meu coração que eu estava tendo medo de compartilhar porque eu estava preocupada com a minha reputação, né? Como assim? Né? E tal, sabe? No fundo era orgulho, né? No fundo era orgulho. E é bom a gente falar e a gente se perceber assim, porque nós não somos perfeitos, né? E aqui no canal eu nunca quero que vocês achem que eu seja uma pessoa perfeita, apesar de eu estar aqui com a Bíblia, compartilhando a palavra, né? Mas eu tô no mesmo aí, mesmo caminho, né, que vocês, no mesmo processo que vocês, né? E o Espírito Santo estava me incomodando a falar sobre o que realmente acontece aqui nos bastidores da minha vida e o porquê que eu tenho falado sobre contentamento, porquê que a minha vida tem sido guiada por essa palavra contentamento. E aí, o que foi acontecendo? Nisso, o Espírito Santo falando comigo e ao mesmo tempo surgindo pessoas para me direcionarem também a fazer isso, né? Surgiu uma pessoa em específico, né? No meu direct acaba surgindo muitas mães também de autistas, né? Falando sobre as suas dificuldades, porque eu também falo sobre autismo aqui no canal. Mas surgiu uma pessoa em específica falando que viu meu vídeo falando sobre a minha saúde, né? Do problema que eu tenho de saúde. E ela me perguntando, né? Até uma pessoa que foi minha cliente também quando eu trabalhava como assessora de eventos, né? Uma cliente muito especial que ela me acompanha também, eu acompanho também a vida dela, né? Há muitos anos que eu fiz o casamento dela, né? E ela falando comigo, né? Poxa, Priscila, eu tô achando que eu tô com o mesmo problema de saúde que você tem. Como que você lida com isso? Eu te vejo sempre feliz, animada. Meu Deus, né? Nem sempre eu tô feliz, animada, mas tá ali na rede social, né? No Instagram, aqui no canal, a gente mostra aquilo que é bom de se ver, né, minha gente? Aquilo que é bonito, né? Raramente a gente vem aqui falar sobre as nossas dores, sobre as nossas dificuldades. Mas é importante a gente também falar sobre isso, né? E por que eu tô com essa roupa aqui, né, de malhar, né, gente? Por que eu tô fazendo isso? Justamente devido aos motivos que eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo. Eu estou cuidando da minha saúde mesmo sem vontade e mesmo sem energia. Eu tô simplesmente fazendo o que tem que ser feito, né? E por isso que eu estou me dedicando a cuidar da minha saúde, a fazer exercício. Por isso que eu preciso fazer exercício. Eu vou explicar isso para vocês, né? O porquê dos exercícios que eu preciso fazer e ponto final. E também o porquê dessa palavra contentamento. E aí essa pessoa me mandou esse direct e o Espírito Santo já tem falando comigo há um tempão. E eu estou ensaiando para fazer esse vídeo aqui, para compartilhar com vocês, né? O que acontece aqui nos bastidores há um tempo. E aí agora eu ia sair para fazer minha caminhada, meu exercício. Como eu falei, tô com roupa de ir para lá, pro parque para caminhar. Mas eu pensei, não, vou gravar, vou falar, porque parece que eu não consigo mais assim aparecer aqui na internet no geral sem falar o que está acontecendo, sabe? O que realmente acontece comigo, né? E aí chega de fazer introdução e vamos ao, ao que interessa. E aí eu tenho um título para esse vídeo que eu coloquei aí, que Estar de joelhos é o meu maior testemunho. Sim, gente, estar de joelhos
é o meu maior testemunho. Por que não estar de pé, né? Porque nem sempre eu consigo estar de pé. E aí vocês vão entender isso nesse vídeo. E antes de eu entrar realmente nessa parte, né, mais delicada, falando sobre essas questões de saúde e tudo mais, e tudo o que tem acontecido na minha vida e o porquê dessa palavra contentamento está tão forte, eu quero ler para vocês aqui rapidinho, lá no Salmo 123, né, alguns versículos do Salmos 23, não é 123, é 23. O Senhor é o meu pastor, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E esse é um versículo mais forte, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E esse é uma passagem maravilhosa. Eu poderia citar tantas outras aqui que têm guiado a minha vida, né? Mas tem outras versões que dizem, por exemplo, nesse versículo 1, que diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta, que fala sobre o contentamento, né? E tem outras versões também que dizem que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não ainda que eu andasse, né? O que quer dizer que nós vamos nos encontrar muitas vezes nas nossas vidas nesses vales, né? E que esse versículo 1 aqui, que nada me faltará, não quer dizer, né, como eu já falei aqui no canal também em algum momento, que nada realmente vai me faltar. Mas quer dizer quer dizer que porque eu tenho o Senhor, de nada eu tenho falta, porque Ele é suficiente para mim. Então esses problemas, essas questões da minha vida, que tem acontecido na minha vida, tem me feito realmente colocar toda a minha satisfação no Senhor. Porque muitas vezes eu não encontro motivos aqui embaixo, ó, para poder estar satisfeita, né? Mesmo tendo uma família maravilhosa, filhos, né? Muitas coisas boas, é claro, acontecem na minha vida e é isso que a gente tem que tentar sempre focar. Mas às vezes eu olho e falo: meu Deus, parece que eu não tenho motivos para estar satisfeita. E tantas coisas tão difíceis, né? Tão pesadas, mas aí o Senhor tem me feito estar aí acima disso tudo, porque Ele está comigo, sabe? Então Ele tem me ensinado isso na prática. E aí vamos então ao que acontece, né? Bom, eu tenho uma doença, tá? Nossa, 7 minutos de vídeo já, né? Eu tenho uma doença, que ela é uma doença reumatológica chamada fibromialgia, né? E por muito tempo eu não quis falar sobre isso, porque a gente sabe que a fibromialgia ela é vista como algo que realmente muitas pessoas acham que é somente algo psicológico, né? Que a pessoa inventou aquela dor, que ela tá ali cheia de problemas, tá triste com a vida e aí ela começa a sentir dor, entendeu? As pessoas acham que é assim. E eu tive o diagnóstico dessa doença quando eu tinha 23 anos, mais ou menos ali. O diagnóstico em si foi com 23 anos, mas quando eu tinha 19 anos, eu comecei a ter sintomas mais fortes, 18 para 19 anos, e aí eu comecei então nesse processo de ir em busca do diagnóstico. Porque a fibromialgia é como se ela estivesse ali, mas ela realmente desperta em você de uma maneira em que você tem mais crises, pode sim desencadear quando você vive algum trauma, alguma coisa assim, enfim, mais forte na sua vida. E realmente ali teve uma coisa que me deixou meio mais estressada, mais abalada. Eu acredito que a partir dali eu enfrentei minha primeira crise de fibromialgia, né? Mas eu vejo a fibromialgia não ali começando com meus 19 anos, né? Mas quando eu começo a estudar mais sobre isso, eu percebo a fibromialgia em toda a minha vida, desde que eu era criança, que eu lembro de contar para minha mãe, por exemplo, que eu tinha dor de braço, coisa que eu nunca vi ninguém falar. Eu pensava assim, gente, por que só eu tenho dor de braço? E nisso eu tinha uns 5, 6 anos de idade. A minha mãe passava álcool, também tinha dor nas pernas, também passava álcool na minha perna, fazia massagem, e era isso, né? Então, aí foi passando e muitos outros acontecimentos, né? Eu não quero muito entrar muito a fundo no que é fibromialgia, em tudo que eu sinto e tal, porque vai ficar muito longo ainda mais o vídeo, né? Mas eu descobri, então, depois de quase 4 anos correndo atrás do diagnóstico. Então, eu fui em vários especialistas, em vários tipos, né, de médicos, né? Até esqueci o nome agora, Jesus amado.
Enfim, foi um monte de coisa. Primeiramente eu fui em ortopedista e até chegar na reumatologista, que onde eu tive realmente ali o meu diagnóstico. Eu fiz diversos exames, diversos mesmo, né? Eu passava assim semanas e semanas fazendo exames e refazendo. Enfim, essa médica que eu consegui descobrir o diagnóstico, ela me virou do avesso realmente. E na época foi um processo muito difícil, por isso que eu não falava sobre isso para ninguém, só assim para poucas pessoas que estavam ali mais convivendo comigo, porque também eu tinha muito medo de falar isso, porque eu na época eu trabalhava mais ativamente, né? Hoje em dia, na verdade, eu já encerrei, né, as atividades, mas na época eu estava no início da minha empresa de assessoria, então eu fazia muitos eventos e, gente, eu ficava quase 10 horas em pé, né? Então eles tiveram muitos eventos, por isso que eu sempre tinha uma equipe muito grande, né, trabalhando comigo, coisa que algumas pessoas na época ainda não tinham, né? Não tinha essa coisa de nossa equipe super grande para trabalhar, porque eu precisava realmente ter ajuda, porque eu poderia pifar ali a qualquer momento, entendeu? Essa é a realidade. E não funcionar mais. Então, por isso eu colocava cada um para fazer uma coisa. Então, nessa época, eu estava com a minha empresa funcionando a todo vapor, né? Eu estava sendo bem sucedida. E eu não falava muito sobre isso porque eu tinha medo de falar até mesmo na internet, por exemplo, que eu já fazia vídeo, se eu não me engano, eu falava, enfim. Eu fazia alguns vídeos nessa época. E aí, os meus clientes ficarem sabendo, e assim, isso ia me trazer prejuízo, né? Porque as pessoas não iriam querer fechar com uma pessoa com uma saúde ruim. Péssima, na verdade, entendeu? Então já tiveram muitos episódios, por exemplo, de eu ter que chegar de um evento sendo literalmente carregada pelo Pedro, né? Já várias vezes, né? Como a gente morava no quarto andar, muitas vezes ele, mesmo que ele não fosse no evento comigo, ele ia lá embaixo, me pegava no colo e me levava, gente, porque eu não conseguia andar de tanta dor, né? E mesmo sentando, né, eu tomava muito cuidado na época. Então, enfim, eu era muito nova e o processo de diagnóstico foi muito difícil. Por quê? Porque ninguém acreditava que eu sentia muitas dores de verdade, né? As pessoas achavam que era uma coisa de praticamente adolescente, né, gente? Porque você já tem essa carinha aqui agora, com quase 30. Tô brincando. Tô começando a ficar com cara de velha mesmo, gente, que as rugas estão percebendo. Mas, quando eu tinha 19, 20 anos, eu realmente parecia uma criança, literalmente, né, gente? Parecia ser muito mais jovem do que eu tinha realmente a idade na época. E realmente, 19 anos e 20 anos é uma idade muito, né? É realmente uma pessoa muito jovem. Então, como uma pessoa muito jovem vai ter tantos problemas de saúde, né? Como eu tinha, né? Com tanta dor assim, né? Como assim que eu não conseguia ficar, por exemplo, em pé? E até hoje é difícil para mim, tá? Me arrumar, por exemplo, em pé, tá? Eu tenho que sempre sentar. Se eu ficasse ali mais de uma hora ali em pé, né, me arrumando, ficasse uma hora assim, essa coisa de tomar banho, tal, tomar banho também conta. Tomar banho, fazer as coisas, botar roupa e me maquiar e pentear meu cabelo, para mim já era realmente um motivo de eu já ficar com muita dor nas pernas, principalmente, e nos braços, tá? Então, como assim a pessoa com 19 anos, 20 anos está assim, né? Então, os médicos não acreditavam na dor que eu sentia, que era dor real mesmo, achavam que era coisa da minha cabeça. E muitos também provavelmente não tinham ainda a compreensão que se tem hoje da fibromialgia. E muitos também estavam achando que era uma coisa de uma pessoa em crise, entendeu? E muitos mandavam até mesmo procurar um psiquiatra, enfim, tá? Então foi muito humilhante o meu processo de diagnóstico, porque eu tinha que toda vez ficar explicando tudo que eu estava sentindo, porque eu fui angiologista, né, clínico geral, ortopedista, neurologista. Então, eu tinha que todas as vezes ficar explicando tudo que eu sentia, fazer as pessoas acreditarem para me passar exames, e muitos não queriam nem me passar exames, né? Então foi bem difícil. Por isso até que eu falei, quer saber, eu não quero mais falar sobre isso, não quero mais correr atrás disso. Mas quando eu encontrei essa reumatologista, eu consegui o diagnóstico, mas quando eu recebi o diagnóstico, eu já estava grávida. Eu literalmente, quando eu recebi o diagnóstico de fato, na verdade ela não me deu uma folha exata porque ficou faltando fazer um exame, né? Mas ela falou, não, Priscila, ó, pelo todos esses exames que você fez, foi mais de 50 exames, gente. Realmente, a probabilidade é essa mesmo, que você tem fibromialgia. Essa é a gente pode fechar dessa maneira, a fibromialgia. Porque a fibromialgia, você não tem ali um exame que diz, né, fibromialgia, né? Você vai fazendo dos outros e ela é por eliminação. É uma doença reumatológica que dá
causa dor generalizada no dor muscular, né, generalizada. Então, você vai vendo se você tem as outras doenças reumatológicas. Se você não tiver, você tem fibromialgia, que foi o que aconteceu comigo. Então, com 23 anos eu descobri, só que eu já estava tinha acabado de descobrir junto à gravidez da Micaela, que é minha filha mais velha. Então ela me falou, Priscila, ela me tinha me passado vários medicamentos, várias coisas, enfim. Ela falou, Priscila, você não vai poder mais tomar nada disso. Eu falei, interessante, né? Legal. Quando eu, enfim, descubro o que eu tenho, eu descubro que eu não vou poder tomar nada daquilo que ela tinha me passado para tomar. Então, você pode tomar, acho que foi dipirona. Era dipirona ou era, tipo, colocar dipirona, tá? Aí eu falei, então o que eu tô fazendo aqui, né? Então eu vou pra casa, eu tava já de saco cheio desse negócio, de tanto exame, de tanta gente falando na minha cabeça também, enfim. E aí eu falei, então quer saber? Eu vou só tomar minhas dipironas, entendeu? Vou tomar 2 dipirona quando eu sentir muita dor, e é isso, vou fazer compressa de água quente, e é isso aí, essa vai ser minha vida, agora eu vou ter minha filha, esquece isso, vambora. E na gravidez da Micaela, eu, no geral, fiquei assim, mais ou menos bem, sabe? Eu não senti tantas dores assim. Enfim, para resumir a situação, eu então, desde então, ainda continuei nesse mesmo jeito de levar a fibromialgia, né? E, enfim, meus filhos, né? 6 anos se passaram desde o diagnóstico, né? E agora é que eu estou me levantando novamente para me cuidar, porque eu fiquei nessa questão de só tomar remédio para dor, descansar, né? E sobrevivendo. Essa é a palavra, sobrevivendo. Enfim, e por isso que agora eu tô realmente nessa busca. E voltei a pesquisar sobre a fibromialgia, porque eu não queria falar sobre isso, primeiro por conta do medo do trabalho lá atrás, e também por conta do medo da reação das pessoas, de não querer, sabe, lidar com as pessoas olhando com aquela cara de, essa é meio doida, sabe? Quando você fala que você tem fibromialgia, as pessoas já olham com aquela cara, tipo assim, essa menina tá com depressão. Já de cara as pessoas acham isso, né? E realmente, 50% das pessoas que têm fibromialgia acabam ficando realmente depressivas, porque é um negócio pesado de se carregar, né? Tem toda uma explicação que depois eu posso fazer um vídeo mais específico sobre a fibromialgia, né? Mas nem todas as pessoas são realmente depressivas, elas podem ficar depressivas ou até mesmo estão depressivas, mas a depressão não é a causa da fibromialgia, gente. Então eu comecei a pesquisar novamente sobre isso recentemente, porque eu quero ter uma qualidade de vida melhor e porque eu, desde dezembro, estou tendo crises após crises de fibromialgia. Agora tá melhorando porque eu estou fazendo exercício. O exercício me ajuda muito realmente a regular essas crises, a não entrar tanto em crise. Mas, enfim, isso está realmente causando dificuldades realmente na minha vida reais, de dezembro do ano passado para cá, né? Me impedindo até mesmo de manter aí um ritmo de trabalho que eu gostaria, atrapalhando também, né, até mesmo a questão da rotina da casa no geral, né? Enfim, aí eu vou falar sobre isso mais um pouquinho para frente. Então, eu não quero entrar muito no que é fibromialgia com vocês, mas passando aqui, a fibromialgia, ela tem toda dor, né? Eu coloquei aqui, né? Toda dor, ela é uma dor, ela é um alarme, né? De que alguma coisa errada está acontecendo, né? Só que a fibromialgia, ela é uma dor diferente, ela não tem uma lesão, né? E o alarme, na verdade, a dor, ele dispara, só que não tem fogo, né? Vamos pensar assim no incêndio, né? Ocorre um incêndio, o alarme dispara e você vai lá apagar o fogo, né? Só que na fibromialgia é o seguinte, você tem o alarme, ou seja, você tem a dor, mas você não tem ali um motivo assim, fogo, né? Realmente para você apagar, né? Então, eu anotei aqui que imagina-se que o paciente, ele tenha, os estudos, né, comprovam que o paciente tem maior sensibilidade à dor, e isso é causado por uma ativação no sistema nervoso central. Então, a fibromialgia hoje já é entendida que é real, e o paciente ele não está somatizando, ou seja, manifestando um problema psicológico através da dor. Então, gente, a gente não está inventando a dor, né? Isso aí é um problema psicológico e por isso você está tendo dor. Não, não é. A dor, ela é real, ela existe. Só que, de fato,
não existe o fogo, né? Não existe um motivo, digamos assim, é algo que acontece no nosso cérebro, tá? Depois eu falo um pouco mais sobre isso. E para completar, para não ser só isso, né? Porque aí ficaria a vida fácil demais, só a fibromialgia seria fácil demais. Eu também tenho hipotiroidismo, né? E esse aí sai nos exames, né? Então esse aí ninguém pode dizer que eu não tenho, sai nos exames. Eu tenho hipotiroidismo. E só o hipotiroidismo já seria um grande problema, né? Porque o hipotiroidismo dá fadiga, muita sensibilidade ao frio, que é que eu tenho tido muito nesses últimos tempos, somente porque está muito frio agora. Constipação, que é terrível, pele seca e ganho de peso inexplicável, né? Então, assim, para completar o balão, eu também tenho hipotiroidismo. E o hipotiroidismo também dá várias outras coisas, tá? Isso aqui é só um resumo do que acontece com quem tem hipotiroidismo. Então, o hipotiroidismo eu descobri junto dessa minha descoberta até a fibromialgia, porque eu fui fazendo tantos exames que eu descobri hipotiroidismo. E desde então eu venho tomando ali os meus hormônios para conseguir regular. E o hipotiroidismo também pode sim, tem muitas pessoas também com hipotiroidismo, que também acabam caindo também na depressão, né? Então é algo que a gente tem que realmente ficar de olho, né? Tem que realmente se cuidar. E aí, agora, atualmente, eu estou investigando um possível TDAH. Sim, eu sei que muita gente tem falado que é TDAH atualmente, né? E tá ficando um negócio banalizado, né? Só que eu tenho uma filha autista. Então, a probabilidade de tanto eu quanto o Pedro sermos realmente pessoas, digamos assim, que não típicas totalmente, ter questões neurológicas é muito grande, né? Então, eu até esqueci o nome da palavra que se dá exatamente. Olha o esquecimento já batendo na mente da pessoa. Mas é algo que eu ainda não tenho diagnóstico, que eu estou investigando, mas que também explica muita coisa na minha vida, assim, desde a infância, né? Então, é algo que é realmente muito provável que eu também seja TDAH e isso também me traz algumas dificuldades, né? Enfim. E por isso também essa questão de me cuidar, né? O exercício, né? A alimentação, o sono, né? E por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu quero dizer, eu não sou forte, gente. Eu não sou forte, eu não dou conta de tudo. Eu tenho muitos problemas, né, na minha vida, problemas de saúde. Tenho uma filha que está dentro do espectro autista que ela me exige muito. É maravilhoso. Minha filha é assim uma bênção na minha vida, de fato. A Micaela é uma menina incrível, incrível, né? Porque minha filha não, mas ela é uma menina incrível. Mas ela também ter uma criança especial, né, que a gente nem usa mais muito esse termo, né? Mas ter uma criança dentro do espectro autista em casa também exige muito, né, da minha cabeça, do meu psicológico, da minha força física também, né? Então, nem sempre eu tô tão animada, às vezes eu tô exausta, gente. Estudos dizem o seguinte, que ser uma mãe de uma criança, ou o pai também, né, o pai que participa, né, que realmente faz sua função, ser pai ou mãe de uma criança atípica, especial, né, é como se você fosse um soldado, te traz dificuldades, assim, cansaços e psicológico, assim, como de um soldado pós-guerra. Gente, às vezes eu me sinto exatamente assim. Às vezes eu me sinto como se eu tivesse passado, assim, por uma guerra, entendeu? Eu fico rindo, gente, mas é real. Em muitos momentos eu choro, em muitos momentos, não sempre, né? Porque eu não tenho muito esse perfil de estar sempre chorando, sempre desanimada, né? Eu sou melancólica, mas nem tanto assim. Mas e até porque eu não tenho nem tempo muito para isso, né? Mas não quer dizer que eu não faça. Hoje em dia eu tô realmente mais assim, cara, eu não sou forte, entendeu? Eu posso não aguentar. Eu posso dizer, ó, isso aqui eu não consigo fazer. Isso aqui já minha saúde não deixa, meu psicológico não deixa, né? Então eu tô num momento da minha vida em que eu tô realmente priorizando sobreviver de uma maneira melhor do que eu tenho sobrevivido, entendeu? Tem dias que eu tô só sobrevivendo, né? Então a gente precisa ter esses cuidados, né? Então eu tô cuidando da minha alimentação, cuidando dos exercícios, cuidando do sono. Tô dizendo não para algumas coisas que as pessoas às vezes não entendem, acham que é uma preguiça ou acham que eu não tô com vontade de fazer, simplesmente. Mas a verdade é que meu corpo e minha cabeça não aguentam, entendeu? E é até desumano alguém exigir que você
que você consiga fazer mais do que aquilo que você está dizendo que você consegue fazer. É claro que tem pessoas que são de procrastinar, que são pessoas mais, né, que gostam, né, de uma zona de conforto, que não é o meu caso, né? Eu realmente eu tenho que aprender a descansar, porque o meu automático é estar ligado no 220 o dia todo, entendeu? É estar fazendo coisas o dia todo. Mas eu tô aprendendo a dizer, isso eu não consigo. E essa é uma das lições mais difíceis, assim, pra mim, sabe? Dizer, ó, isso aqui eu não consigo, isso aqui eu não vou poder, isso aqui eu vou precisar da sua ajuda, sabe? Isso foi muito difícil. A gente teve que tomar uma decisão muito difícil, que eu vou abrir aqui rapidinho, né? Enfim, vai ser um vídeo sem corte, eu não vou nem cortar essa parte. Que foi, a gente não conseguia manter os dois, tanto eu quanto o Pedro, trabalhando de carteira assinada, né, porque por conta dos horários fixos. Então, enfim, tinha muitas possibilidades nessas empresas que a gente estava trabalhando, mas a gente não conseguia manter, né? E eu tive que dizer, Pedro, esse ritmo eu não consigo. Foi exatamente assim, na época em que eu estava mais em crise realmente da fibromialgia, com muitas dores. E você imagina, você com responsabilidades, com 3 crianças, você tendo ali um emprego certo, né? Você que dizer assim, eu não consigo. Nesse ritmo eu não consigo. Eu preciso de um pouco de suporte, eu preciso que você tenha um horário de trabalho mais flexível. E você se sente responsável, né, por tudo aquilo, né? Enfim, por isso que a gente teve que fazer todo um replanejamento nossos planos, né? Enfim, é um assunto delicado, mas o que eu quero dizer é o quanto isso realmente impacta, né, a minha vida, a minha saúde, né? E também o fato de a gente ter uma criança dentro do espectro autista em casa, que mudou a nossa realidade, assim. Hoje a gente tem uma vida financeira que eu gostaria que tivesse diferente e tenho lutado para que seja diferente, sabe? Mas a gente está tendo que reprogramar a nossa vida de uma forma que seja possível realmente e que muitas vezes podem não entender, né? Como que você sai de algo fixo, por exemplo, né, para algo que não é fixo, algo que é mais, nossa, empreender com 3 crianças, como assim? Mas é uma necessidade para gente. O empreender para gente é uma necessidade devido às minhas questões de saúde, também as questões da Micaela, que a gente precisa estar presente com ela, levando ela em tratamento, enfim. Então, só para vocês terem uma pequena noção do quanto muitas vezes a nossa vida sai dentro daquilo que a gente esperava, do nosso controle, né? E a gente realmente precisa estar o quê? Satisfeito. Satisfeito em Deus. E entendendo que tudo aquilo que Ele permite que acontece com a gente realmente para o nosso bem, sabe? É realmente para o nosso bem, mesmo que a gente não entenda. Né? E a gente aprende a amar a Deus e não aquilo que Ele nos dá. E não entender que Deus está com a gente em qualquer situação. E que Deus está em qualquer situação também. Às vezes a gente parece que as pessoas acham que Deus só está quando está tudo dando certo, né? Quando está todo mundo com saúde, filhos típicos, né? E, gente, Deus está em qualquer situação que você convidar ele para estar, sabe? E, enfim, então isso também afetou a nossa vida. E por isso toda essa mudança que a gente teve, né, de dezembro para cá, que a gente ainda está nesse processo, são muitos desafios para a gente, enfim, tentando mudando o jeito de trabalhar para conseguir empreender, para conseguir, enfim. Então, isso realmente tem sido bastante desafiador para a gente, né? Mas eu creio que o Senhor, vai nos dando cada vez mais sabedoria, né, e suprindo as nossas necessidades, e nos ensinando e nos tornando mais fortes, realmente. Enfim, e aí eu quero encerrar esse vídeo dizendo o seguinte: eu pensava que talvez o meu testemunho, meu grande testemunho, né? E aí eu vou ter que dar uma leve chorada, né? Seria assim, quando tudo tivesse resolvido, sabe? Ok. Eu não gosto muito de demonstrar minhas fragilidades, eu admito isso, gente. Mas a verdade é que cada vez mais eu vejo que só sobra o Senhor na minha vida, sabe? Tem vezes que eu penso assim que eu tô construindo alguma coisa, que eu tô ali, daqui a pouco as coisas dão uma leve desabada. E aí eu vejo que realmente em mim só sobra o Senhor, sabe?
tanto em relação a planos e quanto em relação à minha saúde mesmo. Quando eu penso que eu tô super funcionando, daqui a pouco dá um trava geral, eu fico com muita dor e que eu não consigo levantar, sei lá. E que é raro, porque geralmente eu sempre levanto com dor mesmo, né? Mas aí eu vejo assim, cara, só sobra o Senhor. Só sobrou o Senhor. Não tem nada em mim, sabe? Enfim. E aí eu, às vezes, né, como eu falei, né, penso que o meu testemunho, sei lá, ia ser uma coisa assim, daí aconteceu isso, enfim, sei lá, quando tudo tivesse resolvido, né, de fato. Mas o Senhor tem falado comigo que o seu testemunho, Priscila, apesar de tudo, você ainda tá de joelhos, sabe? Apesar de tudo, você ainda tá de joelhos. Mesmo não conseguindo fazer tudo que eu queria fazer hoje. Mesmo não conseguindo estar presente em algumas coisas que eu queria estar presente. Ou conseguir dar conta realmente de tudo. Às vezes eu não consigo dar conta. Às vezes eu tenho que pedir ajuda pro Pedro. Em várias coisas. Querendo ou não, ele também teve que mudar talvez os planos que ele tinha em relação à vida dele profissional. Pra gente mudando tudo. Pra conseguir estar mais presente em casa. Pra conseguir, né, enfim. A gente conseguir levar as coisas aqui, né? Mas aí eu vejo, gente, realmente o meu grande testemunho, realmente, eu quero passar pra vocês é que eu ainda tô de joelhos, sabe? Eu erro muitas vezes eu fico muito irritada, frustrada, né? Porque eu não consigo fazer tudo o que eu quero, não consigo, talvez, proporcionar aquilo que eu gostaria para as crianças nesse momento. Mas aí quando eu fico olhando, eu falo, cara, eu dou o meu melhor. Mesmo não sendo assim, tendo uma saúde perfeita. Às vezes eu tenho que, né? Não acontece sempre, porque eu sou realmente muito. Me esforço até demais, né? Enfim, eu realmente não fico deitada, não fico prostrada. Acontece de eu precisar fazer isso, é uma escolha minha, né? Mas eu escolho, assim, me arrumar pra vida e vambora, mesmo com dor, mesmo com tudo, vambora. Né? Eu escolho dar o meu melhor. Às vezes eu tenho que deitar ali um pouco, porque quando o período tá em casa, tipo assim, preciso de 30 minutos aqui pra renovar. Porque às vezes eu tô com tanta dor que eu preciso realmente descansar. E as meninas vêm, elas já entendem, né? E às vezes eu não queria, eu fico escutando, fico, ai meu Deus, como eu queria estar lá fora dando conta das crianças, mas eu tô aqui deitada aqui 30 minutos, eu já fico querendo levantar, que eu sou bem agitada, né, principalmente com as crianças. E cara, mas eu sei que eu dou o meu melhor, sabe? E é difícil até falar pra mim, porque eu geralmente não consigo me elogiar, sabe? Eu sou bem crítica comigo mesma. Mas eu sei que eu dou o meu melhor, mesmo tendo errado, mesmo muitas vezes eu me estresso, falo besteira, porque a pessoa com dor o tempo todo, ela fica mais propensa a ficar estressada, né? E às vezes, nossa, às vezes eu, enfim, me frustro, às vezes reclamo com Deus, falo, Deus, como assim? Né? Como assim? Como é que nós vamos testemunhar de quem o Senhor é? Olha o que está acontecendo aqui. Olha como é que vai ser isso. Como é que as pessoas vão ver que o Senhor nas nossas vidas. E essa semana o Senhor tem falado comigo, Priscila, o seu testemunho é você, apesar de tudo, apesar do que as pessoas mais próximas estão mais cientes, né, do que acontece. Realmente eu não vou falar tudo aqui. Apesar de tudo, você continua de joelhos. O Senhor tem falado isso comigo, gente. Eu tenho falado, apesar de tudo, você continua de joelhos. E por que não de pé? Né? Por que não de pé? Porque nem sempre eu consigo estar de pé. Às vezes só o que eu consigo é estar jogada no chão aos pés dele. Às vezes quando eu falo assim, Deus, eu realmente não vou conseguir hoje. Deus, hoje eu não vou conseguir. Hoje eu não tenho força física, não tenho força psicológica. Hoje a gente tem tantos desafios. Hoje. Mas aí eu vou lá e me jogo no chão, gente. Me jogo de joelhos. Falo, Deus, me ajuda. Então, assim, apesar de tudo, cara, eu fico grata ao Senhor, porque
eu ainda estou de joelhos. E que esse seja o meu maior testemunho, sabe? Na minha vida, realmente. Que eu, apesar de tudo, estou de joelhos. E também me levanto todos os dias para dar o meu melhor. Mesmo, talvez com dor, mas eu vou dentro das minhas limitações. Eu vou lá e dou o melhor. Às vezes eu tenho as tarefas de casa para fazer, eu faço sentada. Eu vou dobrar roupa sentada. Eu vou ler uma história ali, porque eu não posso ficar em pé muito tempo, porque, né, tô mal das pernas. Eu vou ler uma história para as crianças, mas eu vou dar uma melhor, as crianças vão me ver sorrindo. Ou às vezes eu falo, ó, hoje a mamãe tá com dor, né, hoje tá braba aqui o negócio. Aí eu faço uma brincadeira, né, eu tento ao máximo fazer com que as crianças realmente percebam que eu tenho minhas limitações, que eu tenho minhas dificuldades, que eu tenho meus momentos de dor, mas que eu tô ali para elas, sabe? Eu tô aqui para elas e eu dou o meu melhor. E o que eu quero te incentivar é, se você achava assim, não, cara, agora eu vou ficar aqui vivendo essa doença, eu vou ficar aqui vivendo o diagnóstico do meu filho, eu vou ficar aqui vivendo esse problema financeiro, eu vou ficar só vivendo isso aqui, sabe? É isso, essa é a minha vida. Olha, realmente a sua vida ela pode ter esses acontecimentos, ela pode ter essas coisas que talvez não tenha na vida das outras pessoas, né? Talvez sua vida, sua família, sua realidade é completamente diferente das outras pessoas, não é uma realidade comum, todo mundo saudável, sei lá, enfim. Mas que você se levante todos os dias para viver a vida que o Senhor te deu, sabe? A vida. Para você, que você se levante, que você volte a sonhar, que você volte a planejar dentro da sua realidade, com as suas limitações, com as suas limitações. Isso aqui, saiba também, né, os seus limites, e respeite os seus limites. Mas você pode fazer, você sempre pode fazer alguma coisa com aquilo que o Senhor te deu. Você sempre pode fazer alguma coisa. Você sempre pode viver uma vida que glorifique ao Senhor e que você pode fazer valer a sua vida. Você não precisa ficar vivendo os problemas, né? As questões. Você precisa viver a vida que o Senhor quer que você viva, dentro das suas limitações, mas se levante, toma seu banho, toma seu café, arruma sua mesa com o que você tem, com os pratos que você tem, com os ingredientes que você tem. Dê o seu melhor, sabe? Dê o seu melhor com aquilo que você tem. Faça o seu melhor, dê o seu melhor sorriso. Sirva o café da manhã para sua família. O seu melhor sorriso com aquilo que você tem. Aquilo que você tem, com aquilo que você pode fazer hoje. Se você pode fazer hoje uma coisa simples, um bolo simples, faz um bolo simples. Faça com amor, dando o seu melhor. Se você pode ler uma história para o seu filho com o único livro que você tem, lê o único livro que você tem para ele. Sabe? Se você não consegue fazer mega exercícios, dê uma volta, dá uma caminhada, mas faça. Sabe? Se você não tem um look maravilhoso para se vestir, usa aquela roupa que você tem, que não é uma roupa, não vai botar uma roupa rasgada. Bota o que você tem. Dê o seu melhor, toma seu banho, passa o perfume que você tem. Se não tem perfume, toma seu banho. E é isso aí, e fica cheirosa mesmo assim, sabe? Vai se arrumar, se levante. Usa tudo que você tem dando o seu melhor. Se você não tem a casa que você quer, organize sua casa, limpa a sua casa, a casa que você tem. Honre ao Senhor nas pequenas coisas e continue de joelhos. Continue de joelhos. Eu não sei se o Senhor vai me curar. Eu não sei se Ele vai fazer com que minha vida financeira chegue aonde eu quero que chegue, onde eu tenho trabalhado para chegar, onde a gente tem planejado para chegar. Eu não sei. Eu não sei se eu vou conseguir fazer as coisas que eu quero fazer. Eu não sei se vai chegar um grande dia, que vai acontecer uma grande coisa. Eu não sei se vai chegar. Eu não sei. Mas que o Senhor possa ser suficiente. Que o Senhor possa ser suficiente hoje. Que eu seja grata hoje. Que eu dê o meu melhor hoje. E é isso, gente. Vou encerrar por aqui, já são 40 minutos. Fiquem com Deus, então. Se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou, compartilha aí com alguém. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. E se você quiser também, pode me seguir lá no Instagram, @Priscila Duarte Oficial. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.